Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Cecília, sou professora lá na FREI. Vou acompanhar vocês nessa matéria em EAD, que é a de Farmacologia Aplicada à Enfermagem 1. Nossa carga horária é de 56 horas, ou seja, nós vamos estudar por 14 dias. Desses 14 dias, vocês podem faltar 3 dias e ter 2 atrasos, tá bom? Como é que funciona isso no EAD? A presença de vocês vai ser contada a partir da entrega de vocês do questionário, tá? Então, todo final de aula eu deixo um questionário que fica disponível para vocês responderem por 24 horas. Se vocês responderem ele em 24 horas, eu conto a presença do dia, tá bom? Não basta só responder, por exemplo, uma questão, tá? É necessário que seja respondido o questionário por completo para que seja contabilizada a falta de a presença de vocês, tá? Então, para que não fiquem com falta. Então, não adianta ter 10 questões, responder uma só e achar, né, que a presença está garantida. Então, é necessário responder todas as questões. Eu avalio questão por questão, tá bom? Para facilitar o estudo de vocês, o gabarito do questionário ele fica depois dessas 24 horas disponível na plataforma por mais 24 horas. Então eu não faço a questão do não faço a correção do questionário, tá bom? O gabarito fica disponível por 24 horas, então é importante que nas próximas 24 horas depois da entrega do questionário vocês acessem a plataforma para ter o resultado do questionário. E eu não faço a correção. Eu olho para ver se foi respondido, mas eu não faço a correção. Quem vai fazer a correção, a autocorreção, são vocês mesmos a partir do gabarito que vai ficar disponível na plataforma. Então vamos de novo para a gente organizar. A presença ela vai ser contabilizada a partir da entrega do questionário, então vocês têm que responder todas as questões do questionário para ter a presença em 24 horas depois da aula, tá bom? Depois disso, encerra a entrega do questionário. E aí, nas próximas 24 horas, fica disponível para vocês na plataforma o gabarito desse questionário para que vocês consigam fazer a correção dele e fazer a comparação, né, do que está correto com o que vocês responderam, tá bom? É, eu não costumo fazer aula ao vivo, porque eu sei que para vocês é complicado muitas vezes o horário, mas toda aula, todo o horário das nossas aulas eu fico disponível na plataforma, em chat, para que a gente consiga retirar as nossas dúvidas, tá bom? Como que será feita a avaliação da nossa matéria? Eu vou fazer 3 provas teóricas. E por que eu deixei grifado aqui como provas teóricas? Porque como nós não vamos ter acesso provavelmente durante o nosso curso ao laboratório, não é possível que eu faça nenhuma aula prática com vocês, tá bom? Nenhuma prova prática também, o que normalmente a gente consegue fazer nessa matéria. Mas isso não é um ônus para vocês, né? Isso não vai gerar nenhum prejuízo para vocês. Isso porque vocês terão oportunidade de fazer qualquer tipo de técnica lá no estágio, tá bom? Então é importante que a gente saiba a técnica, isso a gente vai ver aqui. É importante, vocês já viram em outras matérias, por exemplo, em introdução, né? Eu sei que vocês viram a aplicação de endovenosa, intramuscular, subcutânea, então não é nosso foco aqui, né? Mas, mesmo assim, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem discutir o assunto aqui, eu também me coloco à disposição, tá? Então não fiquem grilados que vai dar ruim, né? Porque vocês não fizeram a prática, porque na verdade vocês terão oportunidade de praticar isso lá no estágio, tá bom? Então, qual é o nosso objetivo aqui em relação à matéria de farmacologia? Conhecer os principais grupos de medicamento relacionados aos sistemas orgânicos, então a gente vai ver os agrupamentos de medicamento correspondentes a todos os grupos do nosso sistema, né? A gente vai correlacionar a importância dos grupos com a prática clínica, então minimamente a gente vai saber qual que é a importância do medicamento para o tratamento de alguma doença, identificar os principais cuidados de enfermagem específicos na administração de medicamento de cada um desses sistemas. A gente vai aprender a identificar quais são os medicamentos de alta vigilância, e eu vou falar para vocês qual é o conceito dessa alta vigilância. A gente vai realizar os cálculos. E por que realizar? Porque vocês estão tendo aí, junto com a minha matéria, cálculo, ou já tiveram, né? Cálculo aplicado, né? Então vocês já aprenderam aí ou relembraram
como é que a gente faz os cálculos, né? E aqui a gente vai focar nesses cálculos dos medicamentos mesmo, né? Então, realizar cálculo de gotejamento, transformação de soro e rediluição, o nosso foco aqui não vai ser exatamente esse, mas a gente vai realizar cálculo sim, e a gente vai passar por esses tipos de cálculos e executar a checagem e anotação de enfermagem para administração de medicamento. Então vejam que são alguns dias que a gente tem que ver tudo isso daí. Por isso que eu vou precisar contar com a dedicação de vocês nessa matéria, tá bom? Porque normalmente é uma matéria que gera bastante dificuldade em cálculo, principalmente, né? Porque é um tipo de coisa que a gente já não vê há muito tempo, né? Eu sei que muita gente já saiu da escola tem algum tempo e a gente não relembra, né? A gente não lembra como é que faz o cálculo, então eu vou precisar da dedicação de vocês, porque o nosso foco aqui não vai ser só o cálculo, afinal vocês já tiveram uma matéria disso. O nosso objetivo aqui vai ser o todo agora, entender o medicamento e entender como é que faz para calcular aquele medicamento, como ele vai ser aplicado e quais os cuidados que eu tenho que ter com o paciente durante a aplicação desse medicamento. Uma coisa que eu costumo falar para todo aluno que eu acho de extrema importância é que quando a gente vai aplicar algum medicamento, a gente precisa minimamente saber para que ele serve e minimamente saber quais os efeitos ruins que ele pode trazer ao paciente, né? Porque se de repente durante a aplicação o paciente está tendo alguma reação, eu preciso saber se aquela reação é do medicamento ou não. Então é importante que eu saiba, que vocês relembrem por exemplo, quais são os sinais vitais normais do paciente, quais os valores de sinais vitais normais. Porque, sei lá, durante a aplicação de um medicamento, o paciente está tendo uma taquicardia ou uma bradicardia, desculpa, eu preciso saber que aquilo está acontecendo e eu preciso principalmente saber se aquilo está relacionado à aplicação daquele medicamento ou não, tá bom? Então é importante que vocês relembrem esse tipo de coisa. Eu sei que é muita coisa, a gente sabe enquanto professor, enquanto profissional da área, eu sou enfermeira, já fui auxiliar, já fui técnica de enfermagem, então eu sei que na prática a coisa fica um pouquinho mais complicada, né? Principalmente na nossa cabeça. Na prática até que nem é tão complicado assim, mas na nossa cabeça parece que é, porque a gente acha que não vai dar conta, mas fiquem tranquilos que vocês vão dar conta sim. Basta se dedicar bastante ao que a gente vai ver aqui, tá bom? Para iniciar a nossa aula, eu preciso que a gente relembre os 13 certos de administração de medicamento. Aí vai ter aluno que vai falar assim, mas professora, não são 9, não são 18, não são 20, são quantos certos? Na verdade não existe uma regra, tá bom? Não existe um número de certos que seja certo. O que a gente precisa estar atento é que existem alguns pontos que a gente precisa saber. Isso é inevitável. É importante que a gente se dedique a esses pontos, né? A esses certos. Então não existe um número. Aqui em aula nós vamos trabalhar com 13, mas tem lugares que trabalham com 15, tem lugares que trabalham com 9. Minimamente, o que é importante que a gente saiba, esses que nós vamos ver aqui. Quais são eles? Vamos lá. Prescrição certa. Para que a gente faça a administração de um medicamento, é importante que a enfermagem saiba que esse medicamento tem que estar prescrito. Então, não é possível que um auxiliar de enfermagem aplique um medicamento sem prescrição. Aí vai ter o aluno que vai falar assim para mim, mas professora, nem durante uma emergência, veja, durante uma emergência, talvez não seja necessário a prescrição por escrito, certo? Mas sempre haverá a ordem médica e o acompanhamento médico nesse momento. Então, durante uma emergência, vamos colocar uma parada cardiorrespiratória. O médico fala assim pra gente, olha, faça 1 miligrama de adrenalina. Não precisa estar impresso naquele momento, porque trata-se de um momento de emergência em que o médico está presente e que há um protocolo que diz que é necessário fazer aquele medicamento. Mas, logo após aquela situação de emergência, é necessário sim que tenha a prescrição. Então, sempre que a enfermagem for fazer um medicamento, é necessário que haja uma prescrição médica com a indicação daquele medicamento, tá bom? E a prescrição médica precisa ter estes pontos aqui, ó. Então a gente vai ter como um dos
primeiros, né, certos aí, ter uma prescrição daquele medicamento. E não basta ter só a prescrição, é necessário que nessa prescrição contenha o nome completo do paciente, né, que é a identificação dele, a data de nascimento, que garante a identificação correta dele, muitas vezes o número de atendimento do hospital, o número da prescrição e a data atualizada. Então, quando a enfermagem faz a leitura de uma prescrição médica, é importante que a enfermagem fique atenta a estes itens, tá? Não basta ter só um papel com o nome do medicamento impresso ou escrito, né, por extenso. É necessário que tenha aí estes pontos. É necessário que seja possível ler o nome do paciente, a data de nascimento, ter o atendimento dele, o número da prescrição e a data atualizada. Por que a data tem que estar atualizada? Porque as prescrições médicas, elas têm validade de 24 horas. Passou de 24 horas, é necessário que o médico faça uma avaliação do paciente e atualize esta prescrição, né? Nem que ele mantenha os mesmos itens, ela precisa ser atualizada. O que significa ela ser atualizada? A data dela tem que estar atualizada. Então, hoje, por exemplo, é dia que eu estou gravando a aula para vocês, dia 22 de março. Se o médico começou a fazer essa prescrição hoje, 7 horas da manhã, amanhã, dia 23 de março, esta prescrição vence. O que é isso? Ele tem que refazer esta prescrição com os mesmos itens ou acrescentando outros itens, isso vai depender da clínica do paciente. Mas esta prescrição vai ser seguida pela enfermagem durante 24 horas, ou seja, até amanhã, a este horário, 7 horas da manhã, tá bom? O segundo ponto dos 13 certos que a gente vai ver é o paciente certo. Olha lá, ó. Como que a gente faz a conferência do paciente certo? Então eu tenho uma prescrição que eu tenho que seguir e eu vou até o paciente e preciso saber se é neste paciente mesmo que eu vou fazer. Aí, ó, a partir da conferência da pulseira de identificação, nome completo e data de nascimento. Como? Mostro para vocês aqui, ó. Vamos voltar ao certo 1 e ao certo 2, né? Aos dois certos que nós vimos até agora. A prescrição, ó, veja, tem o número dela que eu disse que teria, a data atualizada, tá vendo? Então, esta é a data da prescrição, eu preciso saber se está dentro das últimas 24 horas para fazer. Tem o número de atendimento do paciente, tem a data de nascimento do paciente, tem o nome completo do paciente e neste caso tem algumas outras informações, que é lá internação, médico, o local onde o paciente está internado, a doença que o paciente está tratando, tá lá, ó, tá vendo? Tudo isso que está aqui a mais pode ser um registro do hospital, então não tem problema que tenha estas informações a mais, mas minimamente a gente precisa lembrar que uma prescrição tem que ter o número dela, a data dela atualizada, o número de atendimento do paciente, o nome completo do paciente e a data de nascimento do paciente. E o segundo certo tá aqui, ó, uma pulseira de identificação com o nome completo e a data de nascimento do paciente. Por quê? Com essas duas ferramentas, pessoal, eu consigo garantir que esta prescrição é deste paciente. E aí eu garanto a segurança do paciente na administração dos itens que estiverem prescritos aqui. Então, quando eu faço os dois primeiros certos, como que eu vou fazer esta conferência? Eu vou pegar a prescrição médica, vou conferir nome completo e data de nascimento e, chegando ao paciente, eu vou fazer a identificação do paciente. Como? O paciente vai estar portando esta pulseira e eu vou conferir nome completo e data de nascimento. Eu vou tentar fazer aqui uma simulação para que vocês entendam como é que a gente faz essa conferência, tá bom? Então, chegando no quarto do paciente, eu vou estar com a prescrição dele e eu vou chegar lá e ele vai estar com a pulseira de identificação. Eu vou chegar me apresentando e vou pedir para que ele repita o nome completo dele e a data de nascimento para que eu possa conferir se o que ele está falando coincide com o que está na pulseira de identificação dele. Então eu vou falar: bom dia, seu José, boa noite, seu José, meu nome é Cecília, eu sou auxiliar de enfermagem e vou ficar aos cuidados do senhor esta noite.
Eu vou pedir para que o senhor fale o nome completo do senhor e a sua data de nascimento. E quando ele estiver falando, eu vou conferindo aqui ao mesmo tempo a pulseira de identificação dele. Ele vai falar, ó, meu nome é seu Madeline Elis, que é o que está escrito nessa pulseira aí, né? Meu nome é Madeline Elis, e minha data de nascimento é 11/7/90. Eu confiro se o que a pessoa fala coincide com o que está escrito na pulseira, tá? A partir daí, eu consegui identificar que esse paciente é o paciente certo, né? O que ele fala coincide com o que está na pulseira. Se é o paciente certo, eu vou fazer a conferência agora com a prescrição médica, para saber se esta prescrição é deste paciente. Então, eu consigo fazer a conferência se o que está escrito aqui, nome completo e data de nascimento, coincide com a pulseira, tá bom? Então, é assim que a gente faz a identificação correta do paciente. Por que eu estou colocando desta forma para vocês? Porque muitos lugares ou muitos profissionais vão fazer de uma forma não correta, que seria fazer a conferência direto do que está na pulseira com o que está na prescrição médica, sem conferir com o paciente se aquele paciente é aquele paciente mesmo. Vocês acham que pode haver troca de pulseira de paciente? Sim, a gente pode errar na hora de colocar. Então é necessário que a gente faça dessa forma para garantir que aquele paciente é aquele mesmo. Ah, professora, mas eu cuido desse paciente todos os dias. É o mesmo paciente todos os dias. Veja, se você já está acostumado com esse paciente, é aquele paciente todos os dias, e a pulseira está íntegra, talvez não seja necessário que você faça isso todos os dias, né? Mas, se você está naquela clínica e aquela clínica tem uma rotatividade de pacientes alta, é importante que você faça a todo atendimento seu, com todos os pacientes, esta conferência, tá bom? E aí a gente dá continuidade, olha lá, medicamento certo. Como que eu faço? Eu verifico atentamente qual é o medicamento prescrito e se o paciente não possui algum tipo de alergia àquele composto. Então não adianta ser o medicamento prescrito e o paciente ser alérgico a ele. É necessário que eu faça essa conferência. E aí eu vou conferir o que do medicamento? A validade, a forma de apresentação e a dose. É importante que, em relação ao medicamento, estes certos sejam conferidos. Então, validade, olha lá, observar a data de validade antes de administrar. Onde eu vejo a data de validade desse medicamento? No frasco, né? Eu preciso verificar. Aí vai ter gente que vai falar assim pra mim, ah, professora, mas não é função da enfermagem, é função da farmácia verificar. Sim, também é função da farmácia verificar, mas nós temos papel fundamental nisso. A gente precisa conferir a data de validade antes da administração. Porque se a farmácia, de repente, foi a primeira barreira que falhou, eu, profissional que vou aplicar, preciso ser a segunda barreira de segurança antes de aplicar esse medicamento, tá bom? Então, sempre quando a gente for falar de administração de medicamento, a gente vai falar de barreiras de segurança, que são esses certos, né? É isso que significa. Seguir esses 13 certos que nós veremos aqui são barreiras de segurança para a administração, ou seja, a gente evita a gente segue esse passo para evitar que algum erro aconteça, tá? Verificar o medicamento em sua forma de apresentação correta, então, de repente, o médico prescreveu, olha lá, um cloreto de sódio a 9% e eu tenho disponível a 20%. Como que eu faço isso? Será que eu posso utilizar? Será que vai fazer diferença essa dose? Será que isso pode trazer algum prejuízo ou não? De repente o médico prescreveu algo a 0,9%, que é menos que 1%, e o profissional não se atentou e fez a 20%, ou seja, mais de 20 vezes mais do que aquilo que foi prescrito, tá bom? Então a gente precisa se atentar à dose e à forma de apresentação. Dose certa, lá, observar com atenção a dose prescrita. Por exemplo, ele prescreveu um paracetamol 750mg, um comprimido via oral de 8 em 8 horas. Eu tenho que me atentar a isso, né? Como que a gente vê isso? Olha lá, ó. Primeiro, vamos voltar aqui, ó, prescrição médica. Este é o item de prescrição, Novalgina 500mg/ml injetável. Ele quer que a gente faça 1000mg. Ele quer que a gente faça endovenoso. E ele quer que a gente faça a cada 6
horas, tá vendo? Então é assim que eu faço a leitura de um item de prescrição, que é o que a gente viu aqui, ó. Forma de apresentação correta e dose correta, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou conferir o nome do medicamento, eu vou conferir a dose, eu vou conferir a via de administração e o período que eu vou ter que fazer este medicamento. Concomitante a isso, eu identifico o risco que o paciente tem em receber aquele medicamento, que pode ser aqui, ó, um risco de alergia, tá vendo? Risco de alergia tá aqui, ó. Normalmente o paciente vai estar identificado com uma pulseira. Mesmo o paciente estando identificado com uma pulseira, todo medicamento que for administrado tem que ser perguntado ao paciente se ele tem risco de alergia ou não. Como que a gente faz isso? Eu pergunto para o paciente, seu José, vai ser administrado para o senhor uma dipirona, que é um analgésico antitérmico. Veja, eu já expliquei para o paciente o que é aquele medicamento. Eu preciso saber se o senhor tem alergia a algum medicamento, inclusive esse. Então, há alergia a algum medicamento? Por que a gente tem que fazer essa pergunta a cada administração? Porque às vezes o paciente não está com a pulseira de identificação de alergia. Então, a gente precisa saber antes da administração. Qual a administração de qualquer medicamento, tá bom? Então, identifiquei aqui os itens de prescrição, identifiquei se o paciente tem alergia ou não. Um outro assunto que a gente vai ver aqui também em farmacologia, tá aqui, ó, que é este item que eu não coloquei, que também é um risco. Atenção, risco de flebite. A gente vai entender mais pra frente o que é esse risco aí, tá bom? E vamos continuar lá, ó. Quais são os outros 13 certos? Compatibilidade certa, orientação ao paciente certa, via de administração certa, horário certo e tempo de administração certo. Compatibilidade, verificar se a medicação administrada é compatível com outra que o paciente já recebe. De repente o paciente toma um medicamento e fazer os dois ao mesmo tempo anula o efeito dele. Então a gente precisa estar atento a isso. Orientação, comunicar ao paciente quando você for medicá-lo, avisando qual é o medicamento, a via, pois é um direito do paciente saber o que ele está recebendo. Então se a gente for administrar algum medicamento, é importante que minimamente a gente saiba para que ele serve e quais os riscos que aquele medicamento traz. Vejam, a gente vai ser um bulário ambulante? Não. A gente certamente não vai saber tudo de tudo, mas minimamente o que é eu preciso saber, porque o paciente que está tomando aquele medicamento também precisa minimamente saber o que é, né? Então ele precisa saber o que ele está tomando. E a via de administração certa, lá, observar atentamente qual é a via do medicamento conforme a prescrição, pois alguns medicamentos eles apresentam vias diversas de administração. Então, de repente é um medicamento que dá para ser feito via endovenosa e via intramuscular. Ou ele é exclusivo intramuscular e o médico fez ele, prescreveu ele via endovenosa, né? Então a gente precisa estar atento a isso também. O horário, se está no horário correto, e o tempo de administração. De repente o medicamento é para ser feito em 20 minutos. Eu posso fazer ele em bolos? Não. E esse também é um conceito que a gente vai ver já já, tá bom? Quais são os tipos de gotejamento que que existem, né, para que a gente faça um medicamento. Ah lá, ó. Então chegou a hora da gente verificar tudo isso. Eu tenho uma prescrição, tenho uma ampola e eu vou comparar, ó. Foi prescrito Novalgina, né, que é a dipirona sódica. Esta ampola tem 500 miligramas a cada 1 ml. Ela é de uso injetável, tá vendo? Então, se o médico fez ela, prescreveu ela endovenosa, tá tudo bem. Por quê? Porque ela é de uso injetável mesmo. Aqui do lado tá escrito IV, é que eu não consegui tirar uma foto melhor pra gente ver. E aqui dentro tem 2 ml de conteúdo. Então, essa conferência a gente faz antes do preparo dele, tá bom? Eu vou parar esse vídeo por aqui, vou deixar o vídeo dividido em 2 partes para que fique mais fácil de vocês estudarem. Então, até aqui nós vimos até o tempo de administração do medicamento e no próximo vídeo eu dou continuidade para vocês. Até já, pessoal!